Olá, pessoal que está acompanhando o nosso programa Alta Tensão, aqui no quadro Um Dia de Cada Vez. Hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto que a gente falou da última vez, que o assunto é ansiedade. Super importante para você que quer saber mais sobre o assunto. Não saia daí que a gente já volta. E aí, estamos aqui de volta. Olha quem está conosco novamente. Obrigada, pastor. Aí, o pastor tá sempre firme, né? A gente já falou nesse quadro Um Dia de Cada Vez. A gente já falou 2 episódios sobre depressão. A gente falou um sobre ansiedade. Agora é o segundo, continuando falando sobre ansiedade. O pastor vai fazer um resuminho, né? Sobre o primeiro, bem rapidinho. E depois a gente... Exatamente. A gente falou um pouquinho primeiro sobre a definição, né, de ansiedade. A ansiedade está assim ligadinha ali com a questão do medo. Muitos autores vão colocar que medo e ansiedade é até a mesma coisa. Então é esse desejo sufocante que as pessoas têm assim de fugir de alguma coisa, né, e de não conseguir enfrentar. A ansiedade, quando ela é muito grande, ela precisa ser tratada, né? Foi isso que a gente falou um pouquinho no primeiro programa. Legal. E daí hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como a gente pode vencer essa ansiedade. Tentar aos poucos, né, controlar isso aí. Como que a gente pode... Isso aí. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre vencer a ansiedade, né? Mas a gente quer lembrar de 2 aqui que são importantes. A primeira delas é olhar para o passado. Acho que olhar para o passado é importante também. As tramas, né, que formam a ansiedade na vida da pessoa muitas vezes têm a ver com o seu passado, com situações traumáticas do passado. Então ela tem medo do futuro por alguma coisa que aconteceu lá no passado dela, né? Então olhar para o passado, mas não olhar para o passado só para sofrer o passado, mas olhar para o passado para analisando, exatamente, entender como é que aquilo se formou dentro dela e colocar esse passado nas mãos de Deus, para que Ele possa derramar esse bálsamo que a gente fala, o remédio para a cura mesmo, né? Essa seria uma primeira dica, né? E a segunda dica é conseguir olhar com expectativa para o futuro. Mas olhar não com muita ansiedade, assim, exatamente, né? Tentar olhar com serenidade. Essa expectativa para o futuro tem que ser com serenidade e ela tem que ser com uma fonte, uma base, que é o Senhor. Se ela for olhar com uma expectativa para o futuro, a ansiedade pode vir de volta, a expectativa do futuro dela mesmo, né? Agora, quando a gente coloca nas mãos de Deus o nosso futuro, a gente pode ter a convicção, a certeza de que é Ele mesmo que vai cuidar da gente, né? Isso é importante a gente colocar. Precisa olhar para o futuro, mas com o olhar de Deus, não com o meu olhar, senão a pessoa vai se arrebentar na ansiedade de novo. Eu costumo pensar assim, porque, né, todo mundo começa a ter umas vontades de ficar meio ansioso. Eu falo, não, Deus, o Senhor cuida bem melhor, né, do que eu. Então, a confiança que a gente tem não em nós mesmos, né, mas em Deus. Que Ele vê lá de cima, vê tudo, né, bem diferente da gente. Ele é a segurança, a nossa segurança, o nosso porto seguro, né. Legal. Tem um versículo sobre ansiedade, né? No outro a gente citou 1 Pedro 5,7, né, que é um versículo bem conhecido, lançando sobre ele toda a ansiedade. Mas hoje eu acho que era importante a gente destacar o que o próprio Jesus falou sobre a ansiedade. Jesus naquela época já tinha um pouco de ansiedade, né? Com certeza, né? E Jesus fala lá em Mateus 6 sobre isso. Pra gente não olhar, aliás, não se preocupar com nada, mas olhar para as aves do céu, os lírios do campo. Jesus ainda fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? Então não se preocupe com o que você vai comer, vestir, né? Se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas, o texto diz, né, vos serão acrescentadas. Que estas coisas? O teto sobre a cabeça, a comida, a vestimenta, né? As coisas que são necessidades básicas, a gente não precisa se preocupar, porque Deus cuida da gente. E aí... E ele termina com a frase que, dá até um quentinho na alma, assim, a minha prima que fala, dá um quentinho na alma. Boa. Qual que é? Ele fala, basta cada dia o seu mal, que eu acho que tem muito a ver com o nome desse quadro aqui, né? Um dia de cada vez. Não adianta a gente querer viver o dia de amanhã, tem que viver o hoje, sabendo que o amanhã Deus cuida.
E tem muito sobre contentamento, né? No contentamento no hoje, com o que você tem hoje. Porque às vezes a gente fica pensando, quando minha casa estiver assim, quando eu tiver estudado tal coisa, quando não sei o que. Sempre pro futuro, as coisas que... Isso também gera ansiedade, né? Gera ansiedade a falta, né? Eu acho que as pessoas falam muito sobre... Elas medem a vida delas pelas coisas que faltam. E isso é muito negativo, né? Ela precisa se contentar com aquilo que ela tem, para não gerar ansiedade no coração. Legal. E o livro, pra gente fechar, dica de livro sobre o assunto? Falar sobre o Max Lucado. Tem um livro muito legal que eu já li, que é o Aliviando a Bagagem. Ele é escrito em cima do Salmo 23 e tal. Cada capítulo em cima de um versículo do Salmo 23. Falando exatamente sobre isso. O que você precisa deixar, que você precisa aliviar a bagagem. Não ficar carregando sem precisar, né? Então, deixa a bagagem de lado para você não sofrer com a ansiedade mesmo. É um livro bem legal, bem bacana, bem acessível à linguagem, bem fácil de entender. Assim. Que bom, que bom. Obrigada. Pastor Alexandre. Amém. Que Deus continue abençoando aí o seu ministério. Amém. Vocês também. A gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre maus hábitos, isso né? Aí. Daí pra gente fechar esse quadro um dia de cada vez. E você, então, que está nos assistindo, continue acompanhando o programa Alta Atenção. Divulgue, fale da gente e não fique ansioso, né? Fica tranquilo, ó. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo. Uhul! Conseguimos ficar nos 5 minutos. 5,5, porque já tinha começado com 30 segundos, eu gostei né? desse tamanho aí, viu? Esse aí dá pra ver bem.